Uma sucuri de quase 4 metros foi encontrada morta no Cerrado brasileiro. Mas havia um detalhe que deixou os pesquisadores completamente sem resposta. Ela não tinha sido mordida. Não tinha sido parcialmente devorada. O único ferimento era um golpe preciso no alto da cabeça, forte o suficiente para afundar o crânio. Quem matou a serpente simplesmente foi embora, sem comer um único pedaço dela. Parecia um caso isolado. Não era. Poucos dias depois, outra sucuri apareceu exatamente do mesmo jeito. Depois uma terceira. Todas mortas, longe da água. Todas com o mesmo ferimento. Todas abandonadas exatamente onde caíram. Quem quer que estivesse matando aquelas serpentes não fazia isso para comer. Fazia apenas para matar. E isso eliminava quase todos os suspeitos. Bem-vindos ao Reino Selvagem. Hoje você vai descobrir que o animal por trás dessas mortes não tem presas, não tem veneno e nem sequer possui dentes funcionais para caçar. E ainda assim, ele consegue vencer o maior predador aquático do Cerrado brasileiro em segundos. Deixa o like agora, se inscreve no canal e vamos ao vídeo. Para entender o tamanho desse mistério, primeiro é preciso entender quem morreu naquela história. A sucuri é o maior predador de água doce das Américas. Um animal capaz de ultrapassar 5 metros de comprimento e matar uma capivara adulta sem usar veneno nem garras. Basta um abraço. Cada volta do corpo aperta um pouco mais, até que a presa simplesmente não consegue mais respirar. As mortes aconteceram no Cerrado goiano, longe da fama que o Pantanal e a Amazônia carregam quando o assunto é sucuri. Ali, essas serpentes ocupam brejos e áreas alagadas, onde a água fica perto da superfície, mesmo nos meses mais secos. Nesse trecho específico, elas são soberanas. Jacarés evitam disputas diretas. Capivaras aprendem a beber água em grupos, nunca sozinhas. Nenhum animal daquele ecossistema tinha motivo nem capacidade para produzir o tipo de ferimento encontrado nas 3 carcaças. A primeira hipótese levantada pelos pesquisadores apontava para a onça pintada. Fazia sentido à primeira vista. É o maior felino das Américas, capaz de perfurar crânios de jacarés com a força da mordida, e já foi documentada atacando sucuris de porte médio em situações de oportunidade. Mas a teoria não sobreviveu ao exame do ferimento. Uma mordida de onça deixa marcas de caninos espaçadas, várias perfurações, geralmente acompanhadas de cortes profundos na pele, ao redor do ponto de ataque. O ferimento nas sucuris era único. Um único ponto, estreito, fundo, sem nenhuma marca ao redor. Além disso, onças que matam normalmente se alimentam, ao menos parcialmente, da presa. Nenhuma das 3 carcaças tinha sido tocada depois da morte. A onça foi descartada. Se não foi uma onça, o que conseguiria abrir aquele crânio com um único golpe e ir embora sem comer nada? A segunda hipótese trouxe outro habitante do brejo, o jacaré. Répteis territoriais, oportunistas, capazes de emboscar presas de porte considerável quando a água está baixa o suficiente para restringir o espaço de manobra da vítima em fuga. Curiosamente, havia um animal que aparecia repetidas vezes nas imagens da região naquelas mesmas semanas, mas ninguém deu atenção a ele. Afinal, ninguém imagina que um tamanduá possa matar uma sucuri de 4 metros. Só que a teoria do jacaré caiu diante de um detalhe simples. Jacarés matam por afogamento e giro, prendendo a presa e girando o próprio corpo até desarticular partes do animal capturado. O resultado costuma ser membros arrancados, cortes profundos e irregulares. Nada daquilo estava presente nas sucuris encontradas. E de forma ainda mais reveladora, todas as 3 carcaças foram encontradas fora da água, em terra firme,
um ambiente onde jacarés praticamente não caçam por escolha própria. O jacaré foi descartado. Então restava apenas uma possibilidade. Mas ela parecia ainda mais absurda que as duas primeiras. A terceira hipótese levou os pesquisadores de volta à possibilidade humana. Caçadores ilegais que capturam sucuris para o mercado de couro ainda operam em algumas regiões do Cerrado, e o ferimento poderia, em teoria, ser resultado de uma arma perfurante mal utilizada. Mas essa teoria também não resistiu à análise de campo. Nenhuma pegada humana foi encontrada em nenhum dos 3 locais. Nenhum rastro de veículo, nenhuma marca de bota, nada que indicasse a passagem recente de uma pessoa naquele trecho isolado do brejo. E mais decisivo ainda, um caçador que investe o esforço de se aproximar o suficiente para matar uma sucuri de 4 metros, dificilmente deixaria o couro inteiro para trás, exatamente o item mais valioso de toda aquela caçada. O couro das 3 serpentes estava intacto. A hipótese humana foi descartada. 3 suspeitos eliminados. E os pesquisadores, sem nenhuma pista nova, voltaram a atenção para as câmeras de monitoramento instaladas na região havia meses, originalmente posicionadas para acompanhar o comportamento de capivaras e veados campeiros, não para resolver um mistério que ninguém sabia que existia. Revisaram gravação por gravação, noite após noite. O animal aparecia sempre ao entardecer, sempre seguindo o mesmo padrão. Se aproximava da sucuri com passos pesados e deliberados, provocava o réptil até ele se erguer em posição defensiva e então avançava com as patas dianteiras estendidas à frente do corpo. Era um tamanduá-bandeira. Deixa o like agora, porque o que vem a seguir explica como um animal sem dentes e sem veneno se tornou capaz de vencer o maior predador aquático do Cerrado. Um tamanduá-bandeira adulto pode pesar até 40 quilogramas e medir mais de 2 metros de comprimento, contando a cauda. É um animal que a maioria das pessoas associa a documentários pacíficos, focinho comprido, língua pegajosa, andar lento, quase desengonçado. Mas o número que realmente importa nessa história não é o peso nem o comprimento, é a garra. A garra central de cada pata dianteira pode ultrapassar 10 centímetros, curva, rígida, afiada o suficiente para rasgar a estrutura de concreto natural de um cupinzeiro em poucos minutos. A pergunta agora era outra. Como uma garra feita para abrir cupinzeiros consegue matar uma serpente que pesa mais que o próprio tamanduá? Quando uma sucuri tenta capturar uma presa terrestre, ela precisa se aproximar o suficiente para desferir o primeiro bote e iniciar o aperto antes que o alvo reaja. Normalmente funciona porque a maioria das presas do cerrado reage por instinto tentando fugir, o que só facilita o trabalho da serpente. O tamanduá-bandeira, ao ser provocado ou surpreendido por uma sucuri em terra firme, não recua nem tenta escapar pela velocidade, algo que sua anatomia de qualquer forma não permitiria. Ele se ergue sobre as patas traseiras e abraça o próprio predador. Esse comportamento já é conhecido pelos pesquisadores como postura defensiva típica da espécie contra ameaças de grande porte, incluindo onças. Mas contra uma sucuri, essa mesma postura ganha uma dimensão completamente diferente, quase irônica. Ao se erguer e envolver o corpo da serpente com os próprios braços, o tamanduá cria justamente o tipo de contato próximo que ele precisa para usar a garra, o mesmo contato que a sucuri normalmente usa a seu próprio favor contra qualquer outra presa. E é exatamente nesse instante, no momento em que a sucuri ainda está tentando completar a primeira volta ao redor do corpo do tamanduá, que a garra entra em ação. Um único golpe, descendente concentrado, direcionado à cabeça ou ao pescoço da serpente. A garra curva o suficiente
para funcionar quase como uma foice, penetra entre as vértebras antes que o aperto consiga se completar. O sistema nervoso da sucuri, altamente concentrado naquela região específica do corpo, simplesmente para de funcionar. Não é uma luta prolongada. É um único movimento, calculado, fatal, encerrado em segundos. A sucuri, mesmo com todo o poder muscular acumulado ao longo de metros de corpo, depende inteiramente da cabeça e do pescoço para iniciar e sustentar qualquer ataque. Sem esse comando neural intacto, o resto do corpo simplesmente perde a coordenação necessária para continuar apertando. Durante horas depois de um confronto desses, o tamanduá-bandeira normalmente apenas se afasta, devagar, sem pressa, o mesmo ritmo tranquilo que qualquer pessoa que já observou esse animal de longe reconheceria imediatamente. Não há comemoração. Não há disputa por território. Ele simplesmente segue seu caminho em direção ao próximo cupinzeiro, como se aquele confronto de vida ou morte fosse só mais um detalhe do dia. Existem, inclusive, registros documentados e bem conhecidos entre biólogos brasileiros de tamanduás-bandeira matando onças pintadas em confrontos defensivos, quando o felino comete o erro de subestimar a distância de alcance daquelas garras. Alguns desses casos terminaram com os dois animais mortos, um pelas garras, o outro pela mordida recebida antes do golpe final. Deixa o like agora, porque a parte final dessa investigação muda a forma como você vai enxergar esse animal na próxima vez que vir uma foto dele andando tranquilo pelo cerrado. Há algo contemplativo nesse animal que a maioria das pessoas nunca percebe. O tamanduá-bandeira é, na maior parte do tempo, uma criatura de rotina absoluta, sem pressa, sem agressividade natural, caminhando de cupinzeiro em cupinzeiro numa velocidade que parece deliberadamente lenta demais para qualquer padrão de predador ou de presa que conhecemos. Ele não caça sucures, nunca caçou. O que acontece nesses brejos do cerrado não é predação. É autodefesa levada ao extremo por uma anatomia que nunca foi desenhada para matar serpentes, mas que, por acaso evolutivo, se tornou perfeitamente capaz disso. A mesma ferramenta que garante a sobrevivência através de cupins e formigas, um recurso alimentar que exige paciência, não confronto, se transformou quase por coincidência biológica na resposta perfeita contra um dos predadores mais respeitados do continente. A sucuri, por outro lado, cresceu naquele ecossistema sem nenhum motivo para temer um animal lento, desdentado e aparentemente inofensivo. Gerações inteiras de serpentes aprenderam a temer jacarés maiores, a evitar onças em terra aberta, a manter distância de humanos. Nenhuma delas jamais precisou aprender a temer um tamanduá. E talvez seja exatamente esse o ponto mais perturbador de toda essa investigação. Não existe na história evolutiva da sucuri nenhum motivo biológico para reconhecer o tamanduá-bandeira como ameaça. O instinto dela simplesmente não contempla essa possibilidade, porque nunca precisou contemplar. Então, quando o confronto acontece, a serpente reage exatamente como reagiria contra qualquer outra presa terrestre, tentando envolver e apertar, sem perceber que está lidando com o único animal do cerrado, equipado para transformar aquele abraço mortal em sua própria sentença de morte. Os pesquisadores que documentam esse comportamento reconhecem que ainda existem lacunas importantes nessa história. Não se sabe, por exemplo, com que frequência esses confrontos acontecem fora da área monitorada por câmeras, nem se sucuris de regiões onde tamanduás são mais numerosos desenvolvem ao longo de gerações algum tipo de cautela aprendida em relação a esses encontros. O que se sabe, com certeza documentada em vídeo e catalogada por pesquisadores que passaram meses revisando horas de gravação, é que o maior predador aquático do cerrado brasileiro
tem sim um predador natural em terra firme. E esse predador não usa presas, não usa veneno, não usa velocidade. Usa exatamente a mesma ferramenta que evoluiu para abrir cupinzeiros de concreto. O cerrado continua ali, com seus brejos escondidos entre a vegetação alta, indiferente à reputação que cada um dos seus animais carrega fora daquele ecossistema específico. A sucuri continua sendo, para quase todo o resto da fauna local, um predador que ninguém ousa enfrentar. Quase todo o resto. Porque em algum trecho de brejo, um animal lento, silencioso e completamente desinteressado em qualquer disputa, segue seu caminho de cupinzeiro em cupinzeiro, carregando dentro de si a única resposta que aquele ecossistema jamais esperou encontrar para o maior predador das suas águas. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem uma história onde a natureza esconde o predador mais improvável dentro do animal que todo mundo subestima.